Vamos, sem mais demora, pois o tempo ele não para, na verdade, já dizia aí o poeta, né? O tempo não para. Então, nós estamos aí fazendo as reflexões natalinas. Nós começamos na semana passada, no livro de Mateus, no capítulo de número 2, sobre as lições, né, que nós temos aqui no nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2, dos versos de 1 a 12. Só para recapitular, semana passada nós vimos ali a visita dos magos, os magos que vieram do Oriente, aqueles homens pagãos, que observavam as estrelas, e ali eles tiveram uma visão de que algo estava acontecendo sobrenatural. Eles tiveram uma visão, e obedientes à visão, eles vieram e encontraram a Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Eles foram obedientes. E nós vimos na semana passada algumas lições, então mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler novamente, porque nada substitui a palavra de Deus, e cada dia que a gente lê, ela se renova em nossos corações. Então, Mateus capítulo 12, dos versos de 1 a 12, fala: a visita dos magos. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por meio do profeta: e tu, Belém de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, perguntou deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecer, e enviou os magos a Belém. Disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando encontrarem o menino, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia na frente, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e muita alegria. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo, porém, por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Mateus capítulo de número 2, dos versos de 1 a 12. Nossa reflexão natalina de hoje, relembrando a semana passada, nós vimos que duas lições nós vimos na semana passada. Primeira lição é que o Natal, ele leva, o Natal, o nascimento de Jesus, entendendo que Natal é o nascimento de Jesus, isso é Natal. Ele leva a hostilidade de alguns e a insensibilidade de outros. Então vamos ver que algumas pessoas são hostis ao Natal. Elas ficam bravas, elas não gostam de Natal, ficam perturbadas. Tem gente que chega nessa época, não gosta do Natal. Muitas pessoas que têm aí, digamos assim, um trauma com o Natal. E o Natal já nasceu trazendo trauma, né? Já nasceu trazendo o quê? Hostilidade. Porque o rei, aqui o texto fala que ele ficou perturbado, ele e toda a cidade de Jerusalém, quando a notícia veio. Ao invés de trazer alegria para a cidade, trouxe hostilidade. O rei, provavelmente com medo de perder o seu reinado. A cidade, provavelmente com medo
que acontecesse um tumulto. Você veja, a hostilidade ela vem por causa dos seus interesses. As pessoas estavam preocupadas com os seus interesses pessoais. Muitas vezes a hostilidade ela vem porque nós não queremos destronar o nosso ego, o nosso eu, o nosso interesse. Então o Natal, ele traz essa reflexão que alguns vão ser hostis. Mas também o Natal, ele traz a insensibilidade. Tem muitas pessoas que tanto faz, tanto fez. Geralmente esses são os religiosos. São aquelas pessoas que já têm a sua religião, entre aspas, cristã, não é verdade? Mas o Natal por elas é mais como um feriado qualquer, em que elas vão para a casa de alguém, ou vêm para a casa de alguém, e vão fazer uma festa para comer. Para muita gente é só isso. São preocupados com o peru, né? Aí de Natal, né? Ou com o porquinho de Natal, sei lá o que você for comer, o Chester, não é verdade? Aí você dá sadio da perdigão, tanto faz, estão preocupados com a comida. Não é verdade? Estão preocupados aí, né? Muita gente não está preocupado se vai tomar vinho, champanhe, ou se vai tomar aquela cidra cerezé, né? Que é horrível, que só tem álcool, né? Que é o champanhe de pobre. É verdade, eu nunca bebi, não bebo, mas é assim que a turma fala. Mas as pessoas estão o quê? Preocupadas em que elas vão celebrar. Independente se é com champanhe ou com cidra, mas elas não estão, o quê? Preocupadas com o Natal. E muitas pessoas são religiosas, mas elas são o quê? Insensíveis, igual a esses líderes religiosos. Porque veja bem, aqueles homens que eram pagãos, isto é, não eram judeus, eles vieram com toda a disposição para ver Jesus. E aqueles líderes religiosos, eles foram insensíveis. Isso aí está escrito que vai acontecer, mas e daí? Sabe o que vai acontecer? Eu tenho que ligar para isso? Era para eles agora, porque eles sabiam disso. Eles contaram toda a história do nascimento de Jesus para Herodes, mas isso não trouxe motivação nenhuma para eles. É o que acontece com o nosso cristianismo. O Natal vem, mas não tem motivação nenhuma para as pessoas, a não ser, né, comprar um presente. O que eu vou ganhar, hein? O que eu vou dar, não é verdade? Né? O amigo oculto, o amigo secreto, né? Mas Jesus mesmo, as pessoas sabem. Se perguntar bem que é Natal, Natal nasceu Jesus, mas como se fosse uma coisa, sabe, sem sentido, né? A gente vê, né, quando nasce um filho, a alegria, quando o netinho aí está chegando, a gente fica, né, aquela alegria, aquela empolgação. E nascimento de Jesus, então nem tchum, né? Isso é o quê? É a mesma coisa 2000 anos, porque lá no primeiro, pastor, já passou 2000 anos, não, no primeiro as pessoas já estavam assim sensíveis, e eles eram religiosos, eles sabiam. E é o que está acontecendo hoje. Ficou tão comum o Natal, tão insignificante, desculpe a expressão, mas para o mundo ficou insignificante. O Natal é apenas um feriado, como agora nós tivemos dia 15, né, proclamação da República, né, hoje dia 20, consciência negra, né, e pelo que eu fiquei sabendo, hoje é o primeiro feriado que ficou nacional, porque antes ele não era nacional. E beleza, então, mais gente ganhou um dia de folga. Mas, então, o Natal é o que é? Mais um dia de folga para alguns, porque outros não vão trabalhar no Natal, mas ficou apenas um dia de folga. Aí eu vou folgar no Natal. Apenas isso. Mas esse não é o significado do feriado, de eu ficar de folga. Não é o significado. Mas é o que? É a insensibilidade. E hoje, propriamente dito, do que nos interessa, pois o tempo é curto e a reflexão é importante, talvez a reflexão mais importante de dos 3 pontos que eu separei, é a última de hoje. Que o nascimento de Jesus, ele traz uma reflexão importantíssima. Qual é a reflexão? Que o nascimento de Jesus, e está escrito aqui, é para enfatizar a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Aqui no nascimento, exatamente no versículo 11, eles declaram aqueles pagãos. Veja bem, o seu povo foi hostil, povo comum. Os religiosos foram insensíveis, mas aqueles homens, eles conseguiram ver a questão espiritual do Natal. Porque o Natal não é uma questão material, não é uma questão de negócios. O Natal é algo espiritual. Veja o que diz o versículo de número 11. Aqui está a identidade de Jesus.
Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, aqui tem uma declaração teológica fantástica da identidade de Jesus. A gente só adora a divindade. Eles eram pagãos. Eles tinham vários deuses. Essa é a declaração máxima de que todo o paganismo da humanidade se rendeu ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, mas o seu povo não reconheceu Deus na pessoa de Jesus. Por isso que João fala claramente isso lá em João, no capítulo 1, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Ele veio para os seus. A profecia existia. Ele veio para a sua cidade, o povo judeu, ali em Jerusalém. As autoridades não creram, as autoridades seculares, o rei. O povo não creu, as autoridades religiosas não creram, ninguém creu nele, a não ser 3 pagãos, por divina revelação. Você entende a profundidade disso aqui? Sabe, aqueles sábios gentios, eles vieram do Oriente a Jesus, e eles apresentaram seus presentes, e se tornaram o quê? Filhos de Deus. Por quê? Porque eles acreditaram em Jesus. É a mesma coisa que aconteceu com o pagão, o carcereiro de filhos. Depois que aconteceu todo aquele terremoto, aquela coisa, ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, versículo 30. E aí Paulo responde: crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. O Natal é sobre um Salvador que veio para os seus primeiramente, mas eles o rejeitaram. E aí a salvação passou para todos nós. Essa é a reflexão maior do Natal, que fala de um Salvador. Não é apenas, a gente coloca aquela imagem de todo o Natal, apenas daquele bebezinho ali, sabe, indefeso. Mas aquele bebezinho não estava indefeso. Ele tinha legião de anjos protegendo a ele, senão ele teria sido morto por Herodes. Mas não, ele veio na plenitude dos tempos para cumprir todas as profecias, e ele veio para salvar a todo aquele que nele crê, e ele veio para morrer da maneira certa, no momento certo, na hora certa, crucificado. Ali não estava um bebezinho indefeso. Quando a gente olha ali um bebezinho indefeso que não pode fazer nada. Se ele não pode nem se defender, vai defender a mim? Não. Ali não tem um bebezinho indefeso. Ali tem o próprio Deus Todo-Poderoso, em forma sim de um bebê indefeso, mas ali está o próprio Deus que veio salvar a humanidade. Amém. Ali está o próprio Deus. E nós temos que entender que o Natal é sobre um Salvador. O Natal não é sobre um Papai Noel, sobre bonecos de neve, não é sobre presépios, árvore de Natal, não é nada disso. Tudo isso, infelizmente, apenas desvia o nosso olhar do significado do Natal, que é um Salvador. Esse é o significado, sabe? E nós podemos notar aqui coisas importantes que falam da divindade de Jesus. Veja bem, aqueles homens adoraram a quem? A Jesus. Eles não adoraram a Maria e José. Por mais nobres que sejam, que foram, que são Maria e José, eles não merecem a nossa adoração. Os magos comprovaram isso naquele dia. Eles não adoraram aos pais, mas eles adoraram a criança. No entendimento pagão, eles entenderam que quem merecia a adoração não eram os pais, porque quem era Deus era o menino que estava ali. Você consegue entender que eles adoraram, sabe? E esses presentes que eles entregaram, eles têm muito mais do que apenas um significado humano, mas ele traz um significado totalmente espiritual. Cada presente
tem um significado espiritual. O valor aqui, o simbolismo não é o valor material, mas o que importa aqui é o significado do presente. Sabe, nós vemos aqui que o ouro, ele simboliza o quê? A sua realeza. O ouro é um presente digno de um rei, era dado a reis. Dado a reis. A Bíblia fala isso, dado a reis. O incenso, aqui, a mirra, ele representa a divindade, a pureza. Ele é um presente dado de um sacerdote para o seu Deus. A mirra, ela tem um significado fantástico, porque ela serve tanto para perfumar, como também para preparar um corpo para o sepultamento. Então aqui já estava sendo também, através da mirra, ela tem esse propósito de dar um cheiro, de preparar para o embalsamento. O incenso é que representa o quê? A pureza, a divindade. Então, cada um desses símbolos aqui tem um significado. O ouro é um presente de um rei. O incenso é o presente de um Deus, de uma divindade. E a mirra é o presente para o nascimento, pois perfuma, e para a preparação da morte. Veja, tudo com significado espiritual para o Senhor Jesus. Tudo com um significado de preparação do que seria Ele. Pois a mirra é o presente do profeta, o ouro o presente do rei, e o incenso o presente do sacerdote. Quem é Jesus? Profeta, sacerdote e rei. Ele é uma única pessoa. Ele simboliza tudo na palavra de Deus. Veja que significado da divindade. Jesus, ele tomou para si tudo que era no Velho Testamento. Cada um tinha uma função. O rei tinha a sua função, o sacerdote tinha a sua função, o profeta tinha a sua função. Jesus Cristo, ele reuniu tudo. Só o próprio Deus poderia reunir a tudo. Então isso prova o quê? A sua identidade. Nesses presentes e na adoração estava sendo revelado naquele momento, e em todo o restante do Novo Testamento, quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus. Quem é Jesus Cristo? É o único que recebe e que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então o nascimento de Jesus, quando nós comemoramos o Natal, nós temos que ter esse entendimento que Ele é Deus, e que Ele é o único Deus, e que Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. É isso que nós temos que entender. Mas é o que a religião perdeu. O cristianismo tem perdido isso. Você vê, homens pagãos, incrédulos, vieram e reconheceram a Jesus Cristo como Deus. Mas o seu povo, o povo judeu, não reconheceu Jesus Cristo como Deus. E é o que está acontecendo com o cristianismo da atualidade. É o que está acontecendo com o cristianismo da atualidade. O cristianismo, ele deixou entrar tanto paganismo dentro da igreja, que ele se perdeu. Ele perdeu o sentido da única adoração, porque agora, dentro do cristianismo, nós adoramos a tantos, digamos assim, semideuses, deuses menores, tantos santos, tantos ídolos, tantos cultos à personalidade humana, em que o único que merecia adoração, nós dividimos como os homens. Mas aqui, naquele momento, aqueles homens se ajoelharam diante de Jesus. Eles não se ajoelharam diante do rei, eles não se ajoelharam diante dos sacerdotes e escribas judeus, eles não se ajoelharam diante dos pais, mas só do próprio Filho, do próprio Deus encarnado em forma de homem. Eles que não tinham o entendimento completo, mas os seus não receberam. E nós que pregamos que somos filhos de Deus, que somos cristãos, também não estamos recebendo, não estamos
adorando a Ele. E nós vamos olhar na Bíblia e nós vamos ver que a adoração é somente a Cristo Jesus. A própria Maria, antes do nascimento de Jesus, em que a Bíblia fala, o cântico de Maria, no capítulo 1 de Mateus, os versos de 46 a 56, ela fala disso, de um Salvador. Lá em Mateus, capítulo 1, exatamente no versículo 47, diz, Maria fala, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela adorou o fruto do seu ventre, pois ela entendeu que era o seu Salvador, que era o seu Deus que estava sendo gerado ali. Você consegue entender? Lá nas bodas de Caná, no livro de João, no capítulo 2, quando tem aquele casamento, o que ela faz? Quando ela procura Jesus e ela pede, para que Jesus resolva o problema daquele casamento, que acabou ali, a bebida daquele casamento, ela vira para aqueles homens, olha, fazei tudo que ele mandar. Maria entendia que a autoridade era Jesus. Maria entendia que ele era o Salvador do mundo. Essa é a nossa reflexão maior, que nós precisamos entender. E a Bíblia fala isso claramente, de ponta a ponta. Toda a Bíblia fala exatamente isso, não apenas os evangelhos, mas, por exemplo, Atos, capítulo 4, versículo 12, diz, e nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12, não tem nenhum, então nenhum outro merece adoração, só Jesus. Não é verdade? A Bíblia fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a reflexão maior que nós temos que ter em mente é que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador do mundo. Não existe outro Salvador. Mas nós temos que lembrar que já existia uma profecia que já falava que iria existir hostilidade, que iria existir rejeição. Nós temos lá no Salmo, capítulo 118, versículo 22, fala, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Salmo 118, versículo 22. Pedro, ele fala isso lá nas suas cartas. Ele diz isso, que essa pedra, ela foi rejeitada. E aí fica a pergunta, que tipo de pessoas nós somos em relação a Cristo Jesus? Que tipo de pessoa nós somos em relação ao Natal? Nós estamos hostis ao nascimento de Jesus, ao Natal? Nós estamos insensíveis, tanto faz, tanto fez, na verdade? Estamos insensíveis a isso? Ou nós conseguimos enfatizar essa identidade de Jesus e conseguimos entender? Temos que entender esta verdade. E o último versículo diz que, sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Sabe, conclusão que a gente pode chegar, que aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, ele nunca mais anda pelos mesmos caminhos. Nem aqueles magos voltaram pelos mesmos caminhos. A gente não sabe o que foi o restante da vida deles. Mas nós sabemos que eles tiveram um encontro maravilhoso com Cristo Jesus. Nós sabemos que eles foram transformados, com certeza. Aquele encontro com Jesus mudou não apenas a vida daqueles homens, apenas 3 naquele primeiro encontro, 3, mas mudou a vida da humanidade.
mudou a vida de toda a criatura. Então vamos ter essa reflexão, este pensamento seríssimo, de que nós temos amigos, parentes, conhecidos que não entendem esta mensagem. Eles não conseguem entender. E que estão nessas categorias. Alguns são hostis, não gostam do Natal, não gostam de conversar. Outros são insensíveis. Eles vão até montar uma árvore de Natal, vão botar umas luzezinhas, vão fazer um brinde daquele dia. Talvez alguns vão até na igreja, vão fazer uma prece, uma oração, mas estão insensíveis. Mas ainda existe uma parcela de pessoas fiéis, como aqueles magos, que são exemplo para nós, de que nada os deteu. Eles foram. Eles vieram de longe para ver o Salvador do mundo, para adorar o Salvador do mundo. Isso deve ficar como uma reflexão para nós. Não permitir que a hostilidade do mundo nos afaste de Jesus Cristo. Não permitir que a insensibilidade do mundo nos afaste de Cristo Jesus. Mas precisamos enfatizar na nossa vida a identidade de Cristo Jesus e enfatizar para o mundo quem é Cristo Jesus. Pois aqueles homens fizeram isso. Eles adoraram somente a Cristo Jesus. Nós temos que ter esse compromisso de, nesse Natal, enviar a mensagem para toda a criatura de quem é Cristo Jesus. Eu quero que você curva a sua cabeça agora e reflita nessas palavras de Natal, da importância que nós temos que dar a esse momento, a importância que nós precisamos dar no nascimento de Cristo Jesus. Pois muitos estão ainda hostis ao nascimento de Jesus. Muitos estão insensíveis, pois não ainda conhecem a identidade em suas vidas de Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ore por essas vidas. Nesse Natal, compartilhe isso no nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, pois nós adoramos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas provavelmente muitos ao nosso redor, muitos até no nosso meio, ainda são hostis a Cristo Jesus. Outros ainda são insensíveis. Então, Senhor, desperta aqueles que creem, desperta aqueles que entendem que Cristo Jesus é Deus, que Ele nasceu para salvar a humanidade e que só Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então desperta nesses a necessidade desse Natal de compartilhar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador do mundo, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, com esta oportunidade de enfatizarmos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade. É o que agora, ó Pai, eu oro no Teu amor, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.